tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início com a leitura de uma mensagem recebida aqui na casa, em seguida a oração, e vamos iniciar os estudos hoje com Francisco, no Livro dos Espíritos, e o Hélio com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem nos diz: Amados irmãos, paz seja convosco. Bem-aventurados aqueles que buscam no Cristo Jesus o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, da vida em abundância, porque encontrarão a si mesmos e encontrarão em si toda a potencialidade de ser imagem e semelhança do amor, ser imagem e semelhança do absoluto bem. Amados, encontrar respostas que já estão gravadas em nossa consciência, porque o Pai amoroso, justo e misericordioso assina em cada criatura a consciência divina, as leis universais que fazem de cada um de nós a humanidade infinita do universo. Quando encontramos no Evangelho de Jesus a simplicidade do ser e as efêmeras necessidades ilusórias de ter, já estamos abandonando o peso do que não devemos carregar, e sim despertar para quem realmente somos, seres cuja bondade resplandece em luz, cuja piedade e misericórdia expandem essa luz. A caridade, meus amados, é algo muito mais profundo, que começa em nós e nos guia sempre pelo caminho seguro da ação no amor. Amor que o Cristo tem por nós e aqui esteve a nos envolver nas suas vibrações, nos guiando sempre, nos convidando a cada instante, caminhando ao nosso lado, servindo e desejando o nosso despertar, a nossa busca. Bem-aventurados sois cada um de vós, ao escutar a voz divina do Mestre Jesus, buscando em vossos corações a caminhada. Que assim seja. E vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais desta casa, e rogando pelo nosso estudo de hoje, que os nossos irmãos sejam intuídos, que possam nos passar a Tua doutrina, Mestre, e que cada um de nós, encarnados, desencarnados, possamos aprender, nos libertar da nossa ignorância e vivenciar toda a plenitude do que podemos alcançar. Sê conosco hoje e sempre, e que o Pai nos abençoe. Assim seja. E para nós iniciarmos, nós vamos convidar o Francisco. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Na tarde de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na segunda parte, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 2. Na semana passada nós vimos o item 1, penetração do nosso pensamento pelos espíritos. E hoje nós vamos ver o item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações.
Então, nós vamos entender como é que ocorre essa influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, Kardec, na questão 459, ele pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, Kardec estava querendo saber da espiritualidade superior, de que maneira os espíritos, eles nos influenciam através do nosso pensamento e do pensamento deles diretamente em contato com o nosso, e também se eles influenciam nas nossas ações, né? Então, se eles influenciam nas nossas ideias, no nosso raciocínio, nas nossas concepções, e se eles influenciam também nos nossos desejos, nas nossas vontades que geram as nossas ações. Kardec, então, queria saber sobre isso. Como é que se dá esse processo? E os espíritos respondem com muita propriedade. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Então, os espíritos influenciam em nossos pensamentos de uma maneira muito maior do que aquela em que nós imaginamos. A gente sabe que existe essa influência, mas ela é muito maior do que nós supomos. E ele continua: porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, com muita frequência, né, comumente são os espíritos que nos dirigem. Então, se eles interferem em nossos pensamentos e interferem também nas nossas vontades, nos nossos desejos, né, eles nos dirigem de alguma forma. Muitas vezes nós nem percebemos que está existindo essa interferência. Isso ocorre no dia a dia e durante toda a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos conectados com esse mundo espiritual, né? Nós estamos numa rede de conexão. Os pensamentos dos espíritos, ou seja, daqueles desencarnados, atuam sobre nós e nós também atuamos sobre eles. Então, é muito mais do que nós imaginamos que essas influências, elas ocorrem. Allan Kardec explica isso para nós, né, de uma maneira muito clara, quando no item 159 do Livro dos Médiuns, no capítulo que trata dos médiuns, ele diz que todos nós somos médiuns, né? Então, nesse item, no 159, ele diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, todos nós que sentimos ou uma intuição, né, ou uma inspiração qualquer, ele está dizendo que, de maneira geral, todos nós somos médiuns. Aí ele dá uma classificação mais restrita, quando ele nos diz: todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que exige uma organização mais ou menos sensitiva. São os médiuns que realmente têm esse potencial mediúnico e que eles fazem uso desse potencial através da incorporação, através da psicofonia, né, e através de outros tipos de mediunidade. Então, essa mediunidade, ela é mais específica, né? É o médium que realmente nós conhecemos, aquele que trabalha com os espíritos, e eles sentem essa influência num grau muito maior. Às vezes eles veem, né, eu estou vendo um espírito, eu estou sentindo a presença de um espírito. Por quê? Porque esse potencial mediúnico que ele traz é muito maior.
Porém, existe um outro que Kardec colocou como que se encontra nesse caráter generalizado, que ele também é médium, mas que tem um grau de percepção menor. Ele não percebe exatamente esse pensamento, essas ideias que estão interferindo sobre o desejo dele, sobre a vontade dele. Ele não tem noção muito clara. E às vezes ele nem sabe, ele pensa, essa ideia é minha, essa ideia não é dos espíritos. Por quê? Porque nós sabemos que os espíritos eles são muito inteligentes, assim como nós, né? Somos inteligentes, nós somos espíritos encarnados. E eles agem exatamente de acordo com aquilo que a gente gosta de fazer, com os nossos desejos, né, mais íntimos que às vezes a gente não confessa, sobre a nossa vontade, né, sobre os nossos sentidos. Eles agem de maneira que a gente imagina que aquilo que a gente está sentindo não é dos espíritos. Não, essa ideia é minha, eu tive essa ideia. Porque a ideia está tão bem sintonizada com a dos espíritos, né, sendo eles bons ou sendo eles imperfeitos, né? A nossa vontade está tão sintonizada com eles que é difícil a gente perceber. Por isso que muita gente fala, não, eu não sinto nada, eu não sou médium. Ele nem sabe que é médium nessa maneira geral que Kardec está dizendo, todos nós somos médiuns, porque em algum grau a gente sente essa interferência dos espíritos no nosso dia a dia, na nossa convivência com o nosso próximo, na nossa relação de uns com os outros. Então os espíritos, ordinariamente, eles nos dirigem porque eles trabalham com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente está habituado, com aquilo que a gente está acostumado, né? Então, às vezes não fica muito fácil a gente identificar essa interferência. Por quê? Porque ela está tão misturada com os nossos desejos, com os nossos gostos, com os nossos costumes, que a gente tem dificuldade de perceber. Mas será que é eu mesmo que estou com essa vontade? E às vezes é uma ideia exterior que está ali interferindo na nossa e a gente não percebe com muita clareza. Mas Kardec ele insiste, né, nessas questões. Ele pergunta em seguida, como é que a gente pode então distinguir se é nosso, se é pensamento próprio nosso ou se é um pensamento exterior? Então ele faz a pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Então, nós temos pensamentos nossos mesmo e temos outros que são sugestionados para nós? E aí os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Então, todos nós pensamos. Nossa alma é que pensa, né? Isso todos nós sabemos, né? E ele continua, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditório. Às vezes a gente está pensando alguma coisa, né, sobre um assunto e aparecem duas ideias, né, uma contradizendo a outra, né? É como se a gente estivesse dialogando com a gente mesmo, né? Eu estou falando comigo mesmo, eu estou tendo um pensamento, mas de repente eu estou tendo um pensamento contrário, né? Aparecem aquelas duas ideias, de repente a gente fica na dúvida sobre que decisão tomar naquele momento, né? Então, nesse instante, está havendo, né, essa junção de dois pensamentos, que é nosso e o do outro, mas que a gente realmente fica naquela dúvida porque está vendo essa contradição, né? Eu quero, mas eu não quero. Como é que é isso? Como é que ocorre isso aí comigo? Por que está ocorrendo isso comigo? Ao mesmo tempo que eu quero uma coisa, eu não quero. Então é exatamente porque
está havendo aí, né, nesse momento de eu decidir, no momento de eu escolher, está havendo essa mistura desses dois pensamentos. E ele continua: pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos com os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, essa incerteza que ocorre é porque essas duas ideias, elas ficam uma contra a outra e a gente fica naquela dúvida: peraí, qual caminho tomar? Eu sei que eu tenho o livre-arbítrio, eu sei que eu tenho uma autonomia para decidir, mas como fazer nesse momento? Qual a melhor decisão eu devo tomar? Mas Kardec continua. Ele faz uma outra pergunta, que é a 461. Como distinguir, então, os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Como é que eu faço para distinguir isso aí? Eu tenho como fazer isso? E os Espíritos dão a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Então, quando a gente tem essa sugestão, quem nunca passou por isso? É como se tivesse alguém falando no meu ouvido, como se eu estivesse mantendo um diálogo com uma terceira pessoa, com uma segunda pessoa, né? Eu estou aqui pensando alguma coisa e é como se eu estivesse ouvindo alguém falar no meu ouvido. Então ele diz aqui que a gente pode distinguir, né, se os pensamentos são próprios nossos ou se tem alguém, né, falando comigo. Então muitas vezes ocorre que a gente fica ouvindo aquela voz ali falando ao nosso ouvido. Agora, quando é coisa boa, é importante, né? Agora, quando é uma coisa ruim, a gente fica ali, não consegue se livrar daquele pensamento, e aquilo volta. É que nem aquela musiquinha, né? A gente começa a ouvir aquela música o dia todo, e você começa a ver, nossa, tem uma... Não sei por que eu não consigo me livrar dessa música. Eu estou com essa música na cabeça já o dia todo, e toda hora eu estou cantando a música e não sei onde é que veio essa coisa, né? Então, às vezes, é como se alguém estivesse falando ali no nosso ouvido. Então ele fala que esse é um critério de avaliação para a gente fazer essa distinção, se o pensamento é próprio nosso ou se alguém está falando no meu ouvido. Pois bem, aí ele continua, né? Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem no primeiro impulso. Então, nossos pensamentos próprios, ele diz que ocorrem no primeiro impulso. Porém, às vezes a gente está diante de uma situação e a gente tem aquele impulso daquele momento de reagir. E aí a gente consegue pensar um pouquinho, né? Não posso reagir dessa maneira, né? E aí, o que ocorre? Às vezes os espíritos, nossos protetores, nossos espíritos familiares, eles nos dão uma ajuda nessa questão, porque às vezes a gente quer agir de maneira impulsiva, e eles ali, percebendo que nós vamos fazer algo não muito bom, eles interferem, né? E nos ajudam para que a gente se contenha naquele momento e não reaja daquela maneira. Então, aí, esse primeiro impulso que a gente teve, a gente quando começa a praticar o autoconhecimento, muitas vezes a gente consegue, né, se deter e não tomar aquela decisão que muitas vezes seria uma decisão precipitada, né, porque a gente toma nessa impulsividade e então isso ali poderia causar um prejuízo muito grande para nós. Mas ele continua e ele diz assim: de resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade.
se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, ele está dizendo aqui que às vezes não é tão importante assim que a gente tenha muito claro, né, em nossa mente que esse pensamento aqui eu sei que não é meu, eu sei que é do Espírito. Quando é um Espírito bom que está interferindo, aí eu já conheço isso aqui é do meu Espírito protetor e ele está me dizendo que eu devo seguir esse caminho aqui. E aí eu tomo aquele caminho, né? Então ele fala que não é muito bom que a gente tenha essa certeza. Algumas vezes é importante, porque às vezes a gente recebe uma intuição para fazer alguma coisa, né? Mas a gente fica na dúvida, será que eu faço isso? E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer algo que era bom, porque a gente não ouviu aquilo que estava nos sendo sugerido. Então é importante que a gente entenda a respeito daquilo que é bom para nós e daquilo que é ruim. Porque mesmo que venha uma ideia exterior, né, e se essa ideia for boa, né, não importa se o espírito inferior está tentando nos sugestionar, mas se a gente perceber que aquela ideia é boa para nós e nós aceitarmos, né, e aí a gente absorve aquela ideia, ela passa a ser nossa e a gente age no bem. É a nossa liberdade de agir. Porém, se aquilo que está sendo dito é ruim e a gente também aceita aquela ideia ruim e pratica aquele ato, a responsabilidade é nossa, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher. Por essa razão, às vezes quando os espíritos trazem uma mensagem e dizem que essa mensagem é do espírito superior, senhor fulano de tal, a gente tem que ler o conteúdo e ver o que realmente aquilo que foi escrito está mostrando para nós, está nos dizendo. E fazendo esse discernimento, nós temos a liberdade de escolher sempre o bom caminho. Então, quando nós passamos a conhecer as nossas reações, a conhecer os nossos pensamentos, a nossa intimidade, nós podemos escolher com mais propriedade, com mais discernimento, se aquela influência é boa ou ruim. E isso é muito importante para nós, porque nos leva sempre a escolher o melhor caminho, escolher sempre o caminho do bem, o bom pensamento, a boa ação, escolher ter paciência, tolerância, compreensão, todas aquelas virtudes que nós precisamos desenvolver em nós para que nós possamos realmente nos melhorar a cada dia. E que Deus nos abençoe agora e sempre. E assim seja. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus, o Francisco é meio baixinho, aí também melhorou. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus se faça em nossos corações. Eu acho engraçado o tanto que os temas e as questões que o Livro dos Espíritos trazem acabam, vez ou outra, comungando com o que a gente vai tratar no Evangelho. Parece que é até combinado, né? Aqui, hoje, nós vamos falar também de vamos colocar assim, um axioma, né? Uma lei divina, que é o véu do esquecimento, o esquecimento do passado, que potencializa em nós o nosso livre-arbítrio, que aumenta, né, a nossa liberdade de escolha. Vamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente o item 11, né? O esquecimento do passado. Para a gente compreender direitinho, vamos retornar lá do início, desde quando fomos criados. Nós fomos criados simples e ignorantes. Saímos da mão do Pai simples e ignorantes.
pedrinhas a serem lapidadas. Lapidação essa, labor esse, que será feito por nós mesmos, através das nossas escolhas, errando e acertando. Vezes errando mais, vezes acertando mais, mas sempre caminhando em frente. Se nós, meus irmãos, fomos criados simples e ignorantes, eu pergunto para vocês, quem somos nós hoje? Se somos espíritos, quem somos nós? Somos essa existência de aqui, de agora? Não. Nós somos espíritos que temos várias existências, já vivemos várias vezes aqui na matéria, já passamos pela matéria inúmeras vezes e ainda vamos passar por aqui mais outras inúmeras vezes, sempre buscando cada vez mais aprendermos, colocarmos em prática o que já aprendemos, descobrir novos conhecimentos, desenvolver novas virtudes, novas faculdades, trabalhar mais o nosso intelecto e compreendermos cada vez mais as leis divinas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui se lembra de quem foi ontem, no passado, numa vida anterior? Todo mundo aqui se lembra quem foi numa vida anterior? Se lembra o que fizeram, com quem conviveram, se acertaram, se erraram? Alguém aqui sabe quem foi? Se foi injustiçado ou se levou injustiça para alguém? Como faleceu? Como viveu? Nós não temos essa recordação. Na grande maioria das vezes não. Sabemos que existem casos que sim, crianças que nascem lembrando da vida anterior, descrevem lá como se fosse um livro, perfeitamente. Mas são casos especiais, raros, que têm uma finalidade. Porque tudo que ocorre no universo há uma finalidade. Há uma sabedoria divina, providencial para tudo que ocorre. Se reencarnaram com essa lembrança, essa percepção da vida anterior, é porque foi necessário naquele meio em que ela veio, seja para estudo, seja para levar algum conhecimento novo. Mas aqui estamos pegando um caso no geral, não temos essa recordação, há o esquecimento do passado. Então, se nós não nos recordamos verdadeiramente, vividamente, quem fomos numa vida anterior, como que nós vamos seguir progredindo, seguir evoluindo? Se eu não sei o que eu fiz, onde errei, onde acertei no passado, como que eu vou saber de onde retomar, né? Esse aprendizado? Muitos às vezes se apegam a essa questão, a esse véu, né, do esquecimento. Bom, se eu não me lembro quem eu fui, como que eu vou fazer certo a partir de agora? Como que eu vou retomar? E então, meus irmãos, aqui a gente fica num ponto onde está a sabedoria do Pai, a sabedoria divina. É nesse ponto em que nós vemos o amor do Pai para conosco, o tamanho da sua justiça. Por quê? Porque vamos criar uma hipótese, né? Vamos supor que hoje nós reencarnemos numa família na qual o nosso pai, a nossa mãe e o nosso irmão, vamos supor, tenham participado, é uma suposição para a gente ilustrar, tenham participado do nosso desencarne numa vida anterior. Seja uma traição, seja uma briga de família e viemos desencarnar nesse desentendimento. Vocês concordam comigo que esses algozes, que essa situação como um todo, ela feriu a lei divina? Que erramos nesse desencarne? Aqueles que participaram para o meu desencarne, eles feriram uma lei divina. Está até nos 10 mandamentos, não matarás.
Então, esses irmãos, eles têm um débito. Eu, ao meu turno, vamos supor que eu realmente fui vítima, injustiçado, eu não contribuí para que isso acontecesse. Eu tenho agora uma oportunidade do perdão, de trabalhar o perdão. E então, vamos supor que eu me recorde da minha última existência, que eu sei exatamente quem foram as pessoas que contribuíram para o meu desencarne, que me traíram, que me passaram para trás. E eu reencarno agora com essa lembrança, sabendo, não, hoje essa moça que é minha mãe, ela contribuiu para o meu desencarne. O meu pai me traiu numa outra vida. Eu pergunto para vocês, quando vocês recobrassem a consciência e se lembrassem disso, como vocês iriam tratar o pai, a mãe e os irmãos que estão ali naquele meio? Considerando que somos espíritos ainda no mundo de provas e expiações de terceira ordem, ainda estamos aprendendo, buscando esse aprendizado do perdão, do amor, da benevolência, do esquecimento das ofensas. Vocês concordam comigo que quando nós nos deparássemos com os nossos algozes anteriores, teríamos uma certa dificuldade de estabelecer ali um convívio, de estabelecer ali, seria difícil a gente olhar para aqueles que nos atentaram, que foram injustos com a gente, que nos prejudicaram, olhar para eles com um olhar de perdão, talvez na condição em que nos encontremos, nos despertaria aquele sentimento de ódio, de raiva. Talvez a nossa primeira impressão fosse revidar, se lembrando do que aconteceu numa vida anterior. Vocês veem o tamanho do poder, não do poder, mas da sabedoria do Pai e da importância do véu do esquecimento? Não lembrar vividamente o que fizemos numa vida anterior. Por quê? Porque é onde eu falei, que eu achei engraçado, o tanto que coincidiu. Quando nós esquecemos os nossos algozes de uma vida anterior, nós temos maior possibilidade de exercermos o nosso livre-arbítrio sem pender para um lado ou para o outro. Estamos mais livres para fazermos as nossas escolhas. Agora peguemos essa mesma situação dessa criança que nasce no núcleo familiar, no qual o pai, a mãe e os irmãos o traíram ou o prejudicaram de alguma forma. Essa criança não se lembra quem foi, o espírito que foi numa vida anterior. Essa criança pode até guardar as impressões, mas uma vez que quando reencarnamos, somos como livros com as páginas em brancas, começando novos capítulos, uma nova história, e agora aquela mãe e aquele pai que talvez já tenham se arrependido do que fizeram, tratam aquele filho com amor, cuidam daquele filho com carinho, cuidam daquela criança com todo o sentimento mais genuíno que possui, buscando, mesmo que inconscientemente, o perdão daquele filho. Aquele filho, sabendo reconhecer o amor do pai e da mãe, ali nutre, mesmo que inicialmente tenha ainda uma certa aversão, mas nutre um sentimento de gratidão. E através do sentimento de gratidão, vem o sentimento do perdão, mesmo não se lembrando do que aconteceu numa vida anterior. Facilita essa reconciliação, facilita essa volta a caminharem juntos, todos, para o amor eterno do Pai. Olha o tanto que a sabedoria de Deus é infinita, é boa. Tudo nos conduz para o amor.
se eu não me lembro de quem me prejudicou, quando eu reencontrá-lo, talvez, já com novas ideias, né? Talvez aquela reconciliação ocorra de forma mais natural. Aquele amor se comece a nascer. O que antes era ódio, hoje começamos a laborear esse sentimento e transformamos em amor. Olha que importante é não nos recordarmos. Agora, já pensaram se fosse um caso onde nós fôssemos o algoz de alguém? Se nós agora, dentro daquela nossa ilustração, fôssemos os pais, se eu fosse a mãe ou o pai daquela criança, né, que antes foi um inimigo meu, e eu posso ter vindo a tirar a vida dele para ganhar, sei lá, alguma vantagem na minha ideia ignorante ainda, achando que tirar a vida daquela pessoa pudesse melhorar a situação financeira, vamos supor. Eu, depois de arrependido, se eu tivesse o conhecimento de uma próxima vida do que eu fiz, e aquela criança viesse, e eu reconhecesse naquela criança uma pessoa que eu passei para trás, eu, gente, particularmente, ficaria com vergonha, me sentiria humilhado. Mas, se nós, hoje, não nos lembramos, não nos recordamos do que fizemos anteriormente, é mais fácil essa reconciliação. É mais fácil nós tomarmos decisões melhores, mais acertadas. É onde nós ficamos livres para exercer o nosso livre arbítrio. E então reatar essas relações que antes, em outrora, nós erramos. O véu do esquecimento é o amor do Pai para conosco, é providencial. E aqui, meus irmãos, nós pegamos nos casos de uma reconciliação entre os espíritos, né? Geralmente, como Kardec mesmo fala, frequentemente os espíritos renascem no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Mas vamos pegar um outro caso agora, em que nós reencarnamos, mas vamos supor, uma suposição, que nós não tenhamos nessa reencarnação a missão ou uma prova de perdoar alguém, ou então de, quitar algum débito com alguém. Mas agora nós viemos em uma certa reencarnação para desenvolvermos novos conhecimentos, porque devemos lembrar sempre, nós temos o desenvolvimento moral e o intelectual, ambos andam sempre juntos. Mas viemos numa reencarnação para desenvolvermos o nosso conhecimento intelectual. E numa vida anterior, vamos supor, eu tinha uma inclinação muito grande para exatas, para matemática, física, e eu venho lembrando perfeitamente do que eu fazia, dominando muito bem esses conhecimentos. Vocês concordam comigo que quando eu reencarnar, eu teria maior facilidade com exatas? E a gente sempre busca, né, o princípio do mínimo esforço. Eu iria novamente para essa área, não iria desenvolver outra área, um outro conhecimento novo. Eu iria voltar para esse conhecimento no qual já tinha uma certa facilidade, um certo domínio. Eu iria evoluir? Não, eu iria estagnar. É lógico que a gente tem casos que voltamos com essas inclinações para determinadas áreas, mas para quê? Para fim de missão, de desenvolver novos conhecimentos para aquele estado onde nascemos, aquele país, aquele povo, tudo mais. Mas
se é para a finalidade de evoluir novos conhecimentos, é providencial que não nos recordemos daquele conhecimento que já tínhamos anteriormente. Significa que perdemos ele? De forma alguma. Ele está lá latente, nós guardamos aquelas impressões, só não se manifesta tão claramente enquanto encarnados. Quando o espírito retorna à pátria espiritual, à verdadeira vida, tudo o que vivemos, todos os conhecimentos que adquirimos, nós recobramos ele e assim seguimos. Aqui, meus irmãos, nós gostaríamos de contar uma historinha que está deixa eu lembrar aqui, na Revista Espírita de 1869, que ilustra bem isso que viemos falar. Essa historinha de 1869, mês de abril, na Revista Espírita, conta que um rapaz muito moço, pelo que ele fala, ele não dá a idade exata, mas o menino devia ter entre uns 16 e 17 anos, ele entra para uma fábrica e lá ele é chamado para trabalhar. Seria tipo um menor aprendiz hoje. E é um rapaz muito distinto, muito empático, né? Muito esforçado, muito proativo. Logo, ele começa a chamar a atenção do patrão, do dono da fábrica. E ali, aquela empatia entre os dois, aquela simpatia, aquela coisa boa, né? Começa a virar, o patrão começa a tratar ele como se fosse filho. E através do seu esforço, do seu trabalho, o menino começa a subir na empresa. Começa a ganhar novos cargos, novas atribuições e vai desenvolvendo dentro dessa empresa. E esse patrão dele tinha uma filha, ainda muito criança, com seus em torno de 10 anos. Acho que ele fala 8 anos, criança ainda. E o menino, quando via a filha do patrão, ele tinha uma aversão àquela menina, àquela criança. Não tinha como explicar essa aversão, porque a menina só tinha 8, 10 anos, era a primeira vez que ele estava vendo ela. Como assim? Tinha essa certa aversão, né? Ele se sentia mal na presença daquela menina, e ele sempre evitava ela. E a vida foi passando, os dias foram passando, ele foi subindo, o patrão dele tratava ele como filho, né? Até que tornou ele sócio da fábrica. E os dias foram passando, os anos foram se passando, a criança, a menininha, foi ficando mais velha, até que chegou numa idade maior. Ele percebeu que aquela aversão havia cessado. Ele não via mais ela como aquela menina que ele tinha aversão, mas como uma mulher na qual chamava a atenção dele. Ele já tinha um certo sentimento por ela, parecia, segundo ele. E então, vida vai, vida vem, se casam. Casados e sempre muito unidos pelo sentimento de amor genuíno, vão construindo e constituindo família. Até que num belo dia, dormindo, né, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele se depara numa vida anterior, na qual ele era traído por uma mulher. Nessa traição, ele veio desencarnar. Quando ele olha para a mulher que havia traído, ele vê uma outra mulher, mas ele identifica a atual esposa dele. E ele acorda assustado, com medo, sem entender, confuso, como, né? Como que pode umas coisas dessas? E ele acorda a esposa, conta para a esposa o pesadelo que ele teve, a experiência que ele teve. E ela então vira para ele e fala assim: eu tive o mesmo sonho, mas no sonho que eu tive, eu era a mulher que facilitava a morte do meu marido, que era você. Olha que
Que, assim, é estranho falar, mas olha que incrível. Kardec, depois que termina, o espírito termina de contar a história, Kardec escreve embaixo uma nota, dizendo que o véu do esquecimento, ou o esquecimento do passado, nesse caso, foi tão providencial que se este homem e esta mulher tivessem tido esse sonho, ou esse conhecimento do que fizeram numa vida anterior, antes de reatarem os laços, as relações e se perdoarem, talvez eles não teriam se encontrado ou se evitado. E então seria uma existência, nesse sentido, perdida, porque não haveria uma quitação de uma dívida e nem o trabalho de um perdão. Como eles não recordaram antes, eles tiveram, através de suas escolhas e seus próprios méritos, do perdão, o mérito do perdão e do pedido de desculpas, né? E daquela reconciliação e do amor mútuo entre eles, levar até os filhos e criá-los bem. Olha o tanto que o conhecimento, o esquecimento do passado é providencial. Olha o quanto dois espíritos conseguiram evoluir juntos através de suas próprias escolhas e quitar débitos anteriores. E aqui fica uma questão: será que, por mais que nós tenhamos esquecido o nosso passado, nós esquecemos tudo o que aprendemos? De forma alguma. No final do capítulo, do item, Kardec deixa muito claro que toda vez que nós viemos a dormir, toda noite quando dormimos, o espírito recobra uma certa liberdade. E através dessa certa liberdade, o espírito tem o conhecimento do passado, tem o conhecimento das provas que também tem que exercer hoje, aqui encarnados. Quando ele acorda, né, quando nós acordamos depois do sono, nós temos essas impressões, recobramos certa força para vencermos as nossas provas ou as nossas expiações. E aqui nós vamos para a nossa última historinha, também na Revista Espírita, mas dessa vez do ano de 1863, no mês de janeiro. Essa passagem Kardec traz para nós é de um servo. Certa vez ele foi visitar uma família, e essa família de muitas posses tinham seus criados. E um dos criados chamou muita atenção dele, do Kardec, pela sua imposição, pela sua postura. Ele não parecia como os outros, as outras pessoas que trabalhavam na casa. Ele guardava consigo certa elegância, certo conhecimento, certa inteligência. Ele se destacava dos demais. Numa outra oportunidade, quando voltaram no ano seguinte, perguntaram para o Sr. G, eles não colocam o nome, quem era, onde estava aquele rapaz que não estava lá naquela oportunidade. Então o Sr. G fala que deram férias para ele, ele voltou para a cidade dele, para a terra dele, e lá ele veio a falecer, ainda muito jovem. E então, em uma certa reunião mediúnica, vem a ideia a Kardec de evocar o rapaz. E aí, você pode me emprestar no celular? Ele faz uma pergunta muito interessante e que eu não ia me recordar tão bem, então eu tirei uma fotinha para poder ler. Sim. Kardec pergunta: como pudestes aproveitar a prova, se não guardastes lembranças de vossa precedente existência e da causa que a motivara? E então o rapaz, antes de responder, ele conta quem ele foi numa vida anterior. Numa vida anterior, ele foi alguém
que nasceu de uma boa família, como se diz, muito rico, mas que ficaram pobres por conta da prodigalidade do pai. Ficou na miséria e ele acabou ficando órfão ainda muito jovem. O Sr. G, no qual ele foi o criado nessa última existência, ele acolheu esse rapaz e ele deu uma educação como poucos da época. Ele tinha um conhecimento muito grande de muitas ciências. E então ele se envaideceu e se orgulhou demais desse conhecimento que tinha, no qual ele acabou se tornando um tirano e um arrogante, uma pessoa arrogante, difícil lida. E assim ele se perdeu. E então ele escolheu essa existência anterior de vir numa condição muito humilde, sem acesso a tantos estudos, a tanto conhecimento como ele teve, para que aquilo não fosse mais uma vez pedra de tropeço em seu caminho. O Sr. G escolheu dar a ele a oportunidade do trabalho e de viver a vida naquela oportunidade. Mais uma vez eles se encontraram. E aí Kardec pergunta, essa pergunta que a gente acabou de fazer: como você, sem o conhecimento de todas as faculdades que tinha, conseguiu aproveitar a prova que você veio passar nesta última existência? E ele responde maravilhosamente: em minha última posição, restava-me um instinto de orgulho, que tive a felicidade de dominar. Isto tornou a prova muito proveitosa, sem o que teria de recomeçá-la. Em seus momentos de liberdade, o meu espírito se lembrava e, ao despertar, ficava um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências, que eu sentia serem más. Ou seja, ele guardava aquela intuição das más inclinações que ele tinha. E quando ele observava e entendia aquelas intuição que chamava, ele resistia. Ele sabia que aquele caminho ele iria tropeçar novamente. E ele continua: assim, tive mais mérito em lutar do que me recordasse claramente do passado. A lembrança perturbadora de minha antiga posição teria exaltado meu orgulho, enquanto tive apenas de combater os arrastamentos de nova posição. O esquecimento do passado, nesse caso para ele, para todos nós, mas nesse caso, fez com que ele vencesse o orgulho. Se ele se recordasse da posição que ele ocupara numa vida anterior, de todo o conhecimento que ele tinha naquela vida anterior, ele provavelmente iria mais uma vez cair em tentação e não teria aproveitado aquela vida. Agora, como ele esqueceu desse passado, mas recobrava as intuições de suas más inclinações, com a ajuda do Sr. G, que o acolheu e deu trabalho, deu condições dele viver e se virar, e do livre-arbítrio dele, das escolhas dele, em buscar sempre andar no caminho reto, ele saiu melhor do que quando chegou. O diálogo é muito grande, mas Kardec faz uma pergunta para ele: por que você desencarnou tão jovem? E a resposta dele foi a seguinte: Deus entendeu que eu já havia cumprido a minha prova. Ele desencarnou tão jovem, mas já estava tão imbuído de se melhorar e já estava vencendo as suas provas desde tão cedo, que então não tinha mais por que ele passar pelas misérias que a vida material tinha. Não naquela situação. Volta, aprende, melhora e volta para a vida material em outra posição, com outras provas e talvez algumas outras missões. Então, meus irmãos, é esse o recado que nós gostaríamos de trazer hoje, de nos falar e nos mostrar que o esquecimento do passado não é uma forma de punição de forma alguma, mas sim
a forma que o Pai nos encontrou de nos amar, muitas das vezes de nos privar de algumas humilhações, porque não fomos sempre boas pessoas, né? Erramos já com muita gente, em muitas ocasiões. E agora nós temos, com o véu do esquecimento, a oportunidade de fazermos tudo diferente. E aqueles com quem temos débito, esses chegarão até nós e nós teremos a oportunidade de agir de forma diferente, perdoando ou amando. Então, fiquemos em paz. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo nesta tarde. Agradecemos ao Francisco, ao Hélio, e vamos nesse instante convidar os passistas e vamos encerrando com a oração final. Senhor Jesus, Mestre Divino, irmão tão amado, que aqui veio nos convidar à nossa própria evolução, a este reino dos céus, reino de amor, onde amaremos em toda a plenitude. Tu que és o nosso caminho para a verdade, para a vida, ao qual iremos ao Pai. Sê conosco, Senhor, e que através desses benfeitores espirituais que aqui se encontram, que todos nós possamos receber vibrações tão altas de paz, de amor, de saúde, magnetizando as águas aqui colocadas, transformando-as no remédio necessário aos nossos corpos, às nossas almas. E com a oração que nos ensinastes, que possamos todos nós, onde quer que estejamos, receber as bênçãos do alto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre, nos acompanhe nesta semana, e que o Pai nos abençoe a todos, assim seja. Nós ainda temos pizza, o Leone vai estar aqui do lado, se alguém quiser nos ajudar.